A música é considerada uma cultura universal, embora as suas definições variem consoante a cultura e ao longo da história. Tal como acontece com muitos aspectos da cognição humana, continua a ser debatido até que ponto as origens da música serão alguma vez compreendidas. A origem da música é frequentemente discutida juntamente com a origem da linguagem, sendo a natureza da sua ligação objeto de grande debate. No entanto, antes de meados do final do século XX, ambos os tópicos raramente eram alvo de atenção substancial por parte dos acadêmicos, estando a principal fonte de discórdia dividida em três perspectivas. Se a música começou como uma espécie de protolinguagem, um resultado da adaptação que levou à linguagem, se a música é um spandrel, um subproduto fenotípico da evolução, que foi o resultado da linguagem, ou se a música e a linguagem derivaram ambas de um antecedente comum. Um spandrel, ou tímpano, tem origem na arquitetura, onde se refere aos espaços aproximadamente triangulares entre o topo de um arco e o teto. Stephen Jay Gould e Richard Lewontin usaram o termo arquitetônico spandrel para descrever um subproduto da evolução. Há pouco consenso sobre uma teoria específica para a origem da música, que tem incluído contribuições de arqueólogos, cientistas cognitivos, etnomusicólogos, biólogos evolutivos, linguistas, neurocientistas, paleoantropólogos, filósofos e psicólogos do desenvolvimento e sociais. Algumas das teorias mais proeminentes são as seguintes: a música surgiu como uma forma elaborada de seleção sexual, talvez a partir de apelos ao acasalamento. Esta teoria, talvez a primeira significativa sobre as origens da música, é geralmente atribuída a Charles Darwin. Apareceu pela primeira vez no livro de Darwin de 1871, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, e desde então tem sido criticada, uma vez que não há provas de que qualquer um dos sexos humanos seja, entre aspas, mais musical, pelo que não há provas de dimorfismo sexual. O dimorfismo sexual é um fenômeno biológico que ocorre quando os machos e as fêmeas de uma mesma espécie têm características físicas não sexuais marcadamente diferentes. Estas diferenças podem incluir cor, tamanho e morfologia. Atualmente, não há outros exemplos de seleção sexual que não incluam um dimorfismo sexual considerável. Comentadores recentes, citando a utilização da música nos sistemas de acasalamento de outros animais, propagaram e desenvolveram a teoria de Darwin. Entre esses acadêmicos contam-se Peter J.B. Slater, Katie Payne, Bjorn Merker, Geoffrey Miller, Peter Todd. A música surgiu a par da linguagem, ambas supostamente descendentes de um, entre aspas, precursor comum. O biólogo Herbert Spencer foi um dos primeiros defensores desta teoria, tal como o compositor Richard Wagner, que designou o antepassado comum da música e da linguagem como, entre aspas, fala-música. Desde o século XXI, vários acadêmicos têm apoiado esta teoria, em particular o arqueólogo Stephen Mithen. A música surgiu para satisfazer uma necessidade prática. As propostas incluem: para ajudar na organização do trabalho coeso, proposto pela primeira vez pelo economista Karl Bischer, para melhorar a facilidade e o alcance da comunicação a longa distância, proposto pela primeira vez pelo musicólogo Carl Stumpf, para melhorar a comunicação com o divino ou sobrenatural, proposto pela primeira vez pelo antropólogo Siegfried Nadel, para ajudar na coordenação, coesão e cooperação, particularmente no contexto de famílias ou comunidades, e ser um meio de afugentar predadores ou inimigos de algum tipo. A música tem duas origens: a da fala, a logogênica, e a da expressão emocional, a patogênica, proposta pela primeira vez pelo musicólogo Kurt Sachs. Refletindo sobre a diversidade da música em todo o mundo, Sachs observou que algumas músicas se limitam a uma forma comunicativa ou expressionista, sugerindo que estes aspectos se desenvolveram separadamente. A música apresenta sons que se baseiam em duas origens primárias. A primeira, os sons ouvidos pelo feto no útero, e a segunda, vocalizações geradas emocionalmente, de acordo com a teoria das origens emocionais da música, proposta pela primeira vez por David Thie. Esta teoria explica os elementos musicais encontrados em todas as culturas, incluindo a pulsação, a métrica, os segmentos discretos de frequência única, as notas, a continuidade e os instrumentos que criam sons periódicos com ressonância. Muitas culturas têm as suas próprias origens míticas sobre a criação da música. Por vezes, atribui-se a figuras específicas a invenção da música, tais como o Jubal, na mitologia cristã, o lendário Shah Jamshid
na mitologia persa e iraniana, a deusa Saraswati no hinduísmo e as musas da mitologia grega antiga. Algumas culturas atribuem a música a sua origem múltipla. A mitologia egípcia antiga associa a numerosas divindades, incluindo Amon, Hathor, Ísis e Osíris, mas especialmente Ire. Existem muitas histórias relacionadas com as origens da música na mitologia chinesa, mas a mais proeminente é a do músico Linglong, que sob as ordens do Imperador Amarelo, Huangdi, inventou a flauta de bambu, imitando o canto dos míticos pássaros Fenghuang. Charles Darwin, naturalista, em seu livro A Descendência do Homem, de 1871, abre aspas, as notas musicais foram criadas com o objetivo inicial de seduzir o sexo oposto. Obrigado você que assistiu o nosso vídeo. Se você gostou, apoie a gente se inscrevendo e compartilhando os vídeos. Um abraço.